A Escada de Jacó, livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli, pelo Espírito Inácio Ferreira. Capítulo 3. Flávio, perguntei, você já ouviu falar em Jesus Cristo? Sim, é claro, doutor. Frequentei em vão diversos templos religiosos. As palavras do Evangelho não o sensibilizaram? Palavras são palavras. Ouvi um sem número de pregações sobre a Bíblia. No entanto, os que as proferiam me pareciam mais preocupados com a forma do que com o fundo. Procuremos não julgar, meu caro. Deixemos os homens de lado. Responda-me. O que você pensa de Jesus? Se de fato ele existiu, deve ter sido o melhor dentre todos. Preocupava-se com os sofredores e não cultivava nenhuma espécie de preferência. Os evangelhos atestam a autenticidade de sua vida. Não podemos negar a sua influência na história. O seu poder tem modificado a muitos. Infelizmente, eu não consegui senti-lo. Você orou alguma vez? Nem me lembro, doutor. A oração nos defende do mal existente em nós. Eu sou um homem sem fé, não acredito nessas coisas, nunca ocorreu comigo uma espécie de intervenção sobrenatural. Mas, respondi, você não está considerando o fato de ter vindo parar aqui, no Brasil? Sim, numa terra tão distante, sobre a qual vagamente eu havia ouvido falar. Por outra, você não tem nenhum apego a alguém, a pai, mãe, esposa, filhos. Eu odiava meu pai e o matei. Ele nos espancava, a mim e a minha mãe. Quanto a filhos, não me recordo de que alguma vez os tenha tido. Como é, insisti, que interpreta a sua presença aqui, neste hospital? Não sei. Quando abri os olhos, tudo estava diferente e fizeram-me dormir. Não lhe parece que Deus está se importando com o seu destino? Tarde demais. Para quem deseje se renovar, nunca é tarde demais. Renovar-me, doutor? Como? Você não se sente cansado da vida que vem levando? Sim, não aguento mais. Pois então. Mas é uma sensação que logo passa, dura até que os meus olhos se fixem em alguém. É uma doença que requer tratamento. Silenciando por instantes, indaguei ao paciente cujo semblante lhe evidenciava o transtorno íntimo. Afinal, você tem plena consciência de que está morto? Sem dúvida, quando fui executado, pude me ver saindo do corpo e investi contra o policial que me prendera. Ele sentiu-se mal e foi, às pressas, conduzido à enfermaria da penitenciária. Eu queria esganá-lo. Se sabe que a morte é uma ilusão e que, consequentemente, viveremos para sempre, pretende passar a eternidade assim? Se todas as coisas se modificam, o que o leva a pensar que apenas você se modificará? Todos os seres se submetem às indefectíveis leis da evolução. Nunca mantive com alguém um diálogo assim. Não me julgava capaz. Eu vivia me escondendo a sós com as minhas vozes e visões. Não seria conveniente continuar naquela noite. Alcançando o objetivo que me propusera, despedi-me do distoso espírito, prometendo-lhe voltar no outro dia. O caso de Flávio era singular. Apesar dos crimes em série que cometera, ele ainda conservava certa lucidez. Aquele com quem eu acabara de conversar não era o perigoso Facínora, que, por razões óbvias, não me convém nomear. Aquele era um espírito como qualquer outro, que tão somente se equivocara repetidas vezes. Por onde andariam suas vítimas? Porventura teriam se esquecido dele? E aquelas vozes e visões que somente ele detectava? Os seus obsessores estariam em seu encalço, esperando com certeza o melhor momento de se aproximarem? Com tais perguntas na cabeça, dirigi-me aos meus aposentos e soltei o corpo na cama. Assim que cochilei, sonhei que ainda estava na terra e vi-me lutando contra vários espíritos, adversários do trabalho que desempenhávamos no sanatório espírita de Uberaba.
Era um pesadelo que, quando encarnado, sempre se repetia para mim e agora, vez por outra, se reprisava dentro deste outro lado. Será que a distância, as entidades espirituais que se opõem às nossas atividades doutrinárias tentavam me atingir? A verdade é que, embora cansado naquela noite, eu quase não conseguia relaxar. Acordando mal-humorado, respondi ao cumprimento de Manuel com um simples muxoxo e fui direto para o meu gabinete. Como acontecia todas as manhãs, ambos nos reuníamos antes de cuidarmos dos múltiplos afazeres do dia no hospital. Efetuávamos pequena leitura de uma página de O Evangelho segundo o Espiritismo e, após ligeira prece, entrávamos na pauta dos deveres a cumprir. Aberto aparentemente ao acaso, o Evangelho nos trouxera à meditação, ou, mais particularmente, trouxera a mim a mensagem alusiva à paciência. Conhecendo-me de sobejo, o companheiro começou a proceder à sua leitura, sem ousar levantar os olhos na minha direção. Todavia, não resistindo à tentação, antes de terminá-la, esboçou leve sorriso que me induziu à necessária desconcentração. É, Manuel, comentei, a lição da paciência, mesmo depois de morto, continua me perseguindo. Paciência, doutor, deveria ser o café da manhã de todos os homens, estivessem eles vivos ou mortos, principalmente depois de uma noite mal dormida, acentuei. O senhor tem trabalhado muito, menos, porém, que o necessário. Para nossa alegria, no entanto, enquanto falávamos, a porta do gabinete se abriu e, com o sorriso de sempre, Odilon Fernandes se fez anunciar. Com licença, Inácio, com licença, Manuel, desculpe-me interrompê-los. Ora, Odilon, observei, você nunca nos interrompe, a sua visita é a melhor coisa que poderia me acontecer nesta manhã. Já oraram? Indagou o benfeitor. Estávamos para fazê-lo, respondeu Manuel Roberto, igualmente externando a sua satisfação pela presença do amigo. Ore você por nós, solicitei ao recém-chegado. Senhor Jesus, pronunciou-se assim, que as tuas bênçãos estejam conosco e com todos aqueles nossos irmãos, quer no mundo espiritual ou por sobre a terra, que vivemos na expectativa do teu amor. Que não nos falte coragem para seguirmos adiante, no exato cumprimento de nossas obrigações cotidianas. Que possamos viver com o único propósito de exaltar-te o nome entre todas as criaturas, hoje e sempre. Sê conosco, Senhor, na alegria que nos concedes de servir-te em mais este dia que começa. A prece síntese do amável companheiro tivera sobre mim o efeito de um tônico revigorante, como por encanto. As derradeiras impressões negativas daquela noite desapareceram e respirei de espírito aliviado. Como é, Inácio? Perguntou-me o mentor. Ao chegar, você me pareceu um pouco abatido. Aqueles pesadelos de que já lhe falei. Não se preocupe tanto, lidando com tantos irmãos mentalmente afetados, é natural que, de quando em quando, você sinta os reflexos e depois. E depois? Os adversários da nossa causa, alguns possuidores de considerável força mental, vibram negativamente contra nós. Não podendo nos envolver diretamente, emitem vibrações com o propósito de nos desacalentar e, quando os semelhantes dardos mentais nos surpreendem invigilantes ou às vezes extenuados pelo desgaste natural que a luta nos impõe, padecemos as consequências. Não fique triste, nem se aborreça. Quem se dispõe a drenar um pântano não tem como fazê-lo sem se expor às suas emanações. Eu imaginei que a desencarnação não me isentasse de certos problemas. Você sabe que não é bem assim com ninguém. Sei, Odilon, mas eu preciso de que, de quando em quando, alguém mo repita.
O inesquecível fundador e dirigente do Templo Espírita Casa do Cinza, em Uberaba, sorriu e continuou: Todos necessitamos de alguém em quem confiamos, nos repita aos ouvidos o que já sabemos. O problema, Inácio, é que ainda somos frágeis na fé e, por nós mesmos, pouco ou quase nada podemos. Infeliz de quem se considere autossuficiente. Se não precisássemos uns dos outros, o nosso egoísmo não teria tamanho. Você também se sente como eu? É evidente. Que ideia você faz de mim, Inácio? Até Jesus sentiu carência quando chorou no Jardim das Oliveiras. Deixamos o corpo, mas ainda não deixamos a nossa humanidade. Todos os que sentem sede saem à procura da fonte que os descendente. É natural que seja assim. E aqueles que, para nós, são a fonte da consolação e do esclarecimento, experimentam, por sua vez, a mesma sede de esclarecimento e de consolo que experimentamos. Somente Deus se basta a si mesmo.